Meu nome é Jeroen van der Graaf, eu sou dos poucos professores estrangeiros no departamento. Eu sou de origem holandesa. Estou em Brasil já há 14 anos, em breve, faz bastante tempo. Eu vou falar esta palestra, que vai demorar mais ou menos, um pouco menos que uma hora. Vou falar sobre o assunto da minha pesquisa, que são protocolos criptográficos. E, na verdade, é um assunto com o qual já estou apaixonado mais do que 20 anos. Eu acho que são 25 anos, se você vai contar. Quando eu comecei como aluno de mestrado, comecei a estudar lá os protocolos, a criptografia, os protocolos. Eu acho uma área muito interessante. E, na verdade, tudo a minha vida, a minha carreira acadêmica, quase todos os meus trabalhos você consegue definir desta área de protocolos. Tá? Quando eu falo protocolo, eu sempre, se não falo o contrário, eu falo de protocolos criptográficos. Tá? O objetivo desta palestra, eu vou falar um pouco sobre o que é criptografia, para fazer algumas definições. Quero convencer você que se trata de uma fonte rica de problemas interessantes e mostrar alguns trabalhos que a gente está fazendo aqui no departamento, no grupo que eu tenho. Tá? Então, primeiro vou falar um pouco sobre a criptografia em geral e sobre protocolos criptográficos. Depois eu vou dar 3 exemplos e aí eu vou fazer algumas observações finais. Tá bom, gente? Então, primeiro um pouco sobre criptografia. Olha, esta aqui é a transmissão segura de mensagem. Esta é a tarefa que todo mundo deve já conhecer. A ideia é que você tem duas partes e na tradição, que eu achar, obrigado. Na tradição de criptografia, as partes se chamam de Alice e Bob, A e B, mas aí uma é mulher, outra é homem, facilita as conversas, facilita também algumas historinhas que a gente quer fazer. Mas esta aqui é a parte, a funcionalidade base aqui. Imagine que A e B querem se comunicar, ficam em lugares diferentes e que exista um adversário que está querendo interceptar as mensagens. Tá? Este é o protocolo básico da criptografia. Que já existe séculos, tá? Já temos os romanos estavam usando criptografia para se comunicar entre generais, tá? Então, a criptografia tradicionalmente tem aplicações de diplomacia, espionagem e área militar. Tá? Só que, recentemente, uns 25, 30 anos atrás, a criptografia começou a ter aplicações maiores. Aqui,
aquele problema, quando Alice e Bob querem se comunicar, existe uma solução que é interessante. É interessante por motivos teóricos. Podemos imaginar a mensagem lá é M, tá? E K é a chave, tá? A mensagem é MILWA, e aí a chave é uma sequência aleatória. E o que o remetente vai fazer? Eu chamo isso adicionar as letras, tá? Ela fala que A mais B é C, A mais C é D, e por aí vai. E se estoura no Z, vai voltar no início. Tá? Então, é uma adição módulo 26 das letras do alfabeto, e aí chega lá no C, que é a mensagem cifrada. Tá? Manda C pelo canal para o Bob, tá? E Bob faz o contrário. Bob pega a mensagem cifrada C, aplica a chave, na verdade vai subtrair agora o módulo 26 e vai recuperar a mensagem original. Tá? Este é o protocolo mais simples, mais simplório que existe. Na verdade, é um protocolo sim, mas é um protocolo muito simples. Tá claro, todo mundo deve entender esta ideia. Este protocolo, ele é muito seguro. Ele é muito seguro porque se a chave é realmente aleatória, ninguém vai conseguir recuperar a mensagem original. Mas tem pelo menos duas grandes desvantagens. A primeira desvantagem é que o tamanho da chave, neste caso, deveria ser o tamanho da mensagem. Tá? E 40 anos atrás, na espionagem, isso não era problema. As mensagens eram telegramas e aí os diplomatas faziam isso à mão. Mas hoje, se você tem um arquivo de alguns gigabytes, ou seja, uma fonte de produz gigabytes por segundo, aí esse esquema não vai dar. Tá? E outro problema que também deve ser claro é que A e B aqui devem combinar a chave. Tá certo? Então, elas têm que se encontrar antes, A e B têm que se encontrar antes para combinar a chave, ou tem que existir um canal seguro através do qual a chave pode ser transportada. Tá bom? Aí, o grande passo foi feito. Bom, nós temos RSA, talvez grande parte de vocês já conhecem, mas antes de RSA, um ano antes, existia este protocolo, que é o protocolo do Diffie-Hellman, que já estabelece a possibilidade de combinar uma chave sem que as partes se encontrem. Tá? A ideia é que nós temos lá um grande primo P, e o G é o número módulo P, A escolhe G elevado a A, manda isso para Bob. Bob escolhe um B aleatório, manda isso para A. Desculpa, pega o B, calcula G elevado a B, manda isso para A. E agora as duas partes vão calcular a chave K. Tá? A Alice pega a mensagem recebida e aplica o expoente que ela recebeu, e Bob pega a mensagem recebida de Alice e aplica o expoente dele, e é pura matemática mostrar que essas duas computações dão no mesmo resultado. Tá? E dessa forma elas conseguem combinar uma chave sem ter se encontrado anteriormente. Tá? Estes aqui são, do meu ponto de vista, são os protocolos simples, simplórios, os primitivos básicos da criptografia. Tá? As principais funcionalidades da criptografia, tradicionalmente, são confidencialidade, integridade, não repúdio, que tem a ver com assinaturas digitais. Você solicitou férias, mas mudou de ideia, aí você não pode negar que eu já tinha solicitado férias. Autenticação, a gente vai ver um pouco de
protocolo de autenticação mais para frente, e controle de acesso. Criptografia, tem uma coisa, eu estou muito empolgado, às vezes preocupado com os problemas de segurança da internet que a gente tem hoje. Tá? Se vocês estão acompanhando questões de privacidade, vírus, a questão de vírus agora está virando uma coisa, uma guerra entre as nações quase. Se você está acompanhando lá, o Stuxnet foi um vírus que provavelmente foi desenvolvido pelo Serviço Segredo de Israel para atacar Irã, tá? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A criptografia é uma parte num grande ambiente em que tem muita coisa acontecendo, tá? Tem segurança de física, segurança do computador, segurança de rede, tem uns aspectos jurídicos, políticos, psicológicos, tem todo esse ambiente aqui de criptografia. E tentei aqui dar uma definição, a parte matemática, as técnicas matemáticas para realizar segurança, essa é a área de criptografia. Aí, já falei, novas tecnologias, novas demandas. Bom, vamos pensar, por exemplo, todo mundo fala de cloud computing. Tudo bem, mas se você, por exemplo, quer armazenar seus dados na internet, uma empresa, com certeza, vai querer sigilo dos seus dados. Então, o que você vai fazer que esta empresa tenha certeza que os dados deles ficam armazenados de uma forma confiável, não no cloud, mas preservando lá a confidencialidade dos dados. Tá? Então, as novas tecnologias, elas estão trazendo muitos novos desafios à criptografia. Tá? A criptografia, pensa bem, nós temos recentemente, nos últimos 10, 15 anos, tecnologia wireless. Olha, se você tem uma comunicação wireless, a única forma que você consegue manter a confidencialidade é usando criptografia. Não tem outra forma de se conseguir uma comunicação segura entre dois telefones, por exemplo. Tá? Então, a criptografia está crescendo muito. Aqui tem um monte de exemplos que eu quero só colocar para contextualizar. Comunicar seguro, pode ser GSM, pode ser na web, pode ser rede sensor sem fio. Segunda lá, autenticação, seu smartphone, é um exemplo que eu vou explorar mais para frente. Assinar contrato na internet, leilão na internet, buscar no arquivo cifrado, análise estatística, data mining, quando você quer preservar a privacidade das partes. O cloud, eu já falei um pouco, tá? Aí, no final, como proteger a minha geladeira? Qual que é isso? A ideia é que daqui a 5, 10 anos, que os eletrodomésticos, talvez a gente vai colocar na internet também. Aí coloca lá alguns RFID, os chips, que falam quantas cervejas que estão na sua geladeira. E aí, à noite, você vai tirar algumas cervejas. E no dia seguinte, seu aluno, que é um hacker super esperto, fala: olha, professor, você tomou 4 cervejas ontem à noite. Não pode não. Tá? O exemplo é engraçado, mas na verdade nós estamos cada vez mais enfrentando um problema sério lá. Tá? Que é a questão que a gente está usando uma tecnologia que eu considero bastante frágil. Tá? E a criptografia é uma parte nesse todo esse processo. Agora também vou ser realista. Eu acho que o maior problema que a gente tem hoje nem é a criptografia, mas é ter como se evitar as vulnerabilidades que tem no software. É mais nessa área que a gente tem problemas. Então, o que é um protocolo criptográfico?
Nós temos duas partes, Alice e Bob, que são separados geograficamente. Elas têm um meio de comunicação, mas elas não confiam um no outro. Tá? E um grande modelo que a gente consegue generalizar isso é que um protocolo chama de Multi-Party Computation. Neste contexto, nós supomos que temos várias partes, A, B, C, D, E, F, G até Z, e cada um vai querer dar uma entrada, que é XA, XB, XE, e conjuntamente eles queiram chegar a um determinado resultado, onde o resultado para cada parte pode ser diferente. Tá? E um exemplo do protocolo seria uma eleição, uma votação. Tá? Cada parte vai lá, coloca como entrada qual que é o candidato da escolha, tá? E o resultado, neste caso, o resultado para todo mundo vai ser a mesma coisa. E o resultado é a mesma coisa e que vai ser o resultado dessa eleição. Tá? E outra, só para indicar onde as coisas estão chegando, esta Multi-Party Computation tem um projeto que aconteceu em Dinamarca, em que era necessário determinar um determinado preço no mercado de açúcar em Dinamarca. Isso foi feito da seguinte forma, que as pessoas oferecendo, as pessoas que quiseram comprar, estavam dando lá qual que seria qual preço, quantos eles comprariam. Tá? Aí esses dados foram todos entregues a um protocolo e o protocolo devolveu o preço ideal para este mercado, o preço justo para este mercado. Tá? Então, esta é uma aplicação, tem outras aplicações, mas essa eu gostei bastante, que já estão acontecendo no mundo. Só de novo, quais são as propriedades que a gente quer deste protocolo? Bom, a gente quer que o protocolo seja correto. Tá? Ou seja, ele tem que calcular o resultado certo. Isso é óbvio. A segunda parte é que a gente quer manter no máximo a privacidade das partes. Isso quer dizer o seguinte, que o protocolo não pode revelar nada além do que a funcionalidade já possibilita. Por exemplo, se você tem uma eleição e parece um voto para um candidato, você sabe que alguém votou nesse candidato. Se você tem uma eleição e é unânime, olha, não tem privacidade, todo mundo sabe que todo mundo votou no mesmo candidato. Isso é inevitável. Mas todas as outras informações, nada mais pode ser revelado. Esse é o tipo de segurança que a gente está procurando. Tá ok? E para caso particular, óbvio, quando nós temos duas partes, é o caso mais interessante, também é o caso mais difícil, muitas vezes. Tá? E aí a gente vai ver, inclusive nesta apresentação, por exemplo, se você tem A e B querem fazer uma autenticação mútua, muitas vezes baseado em as duas partes saberem o mesmo string, a mesma coisa. Então, a funcionalidade do protocolo é a primeira funcionalidade que está escrito lá. Verificar se os dois strings, as duas entradas são iguais. Tá? E, bom, tem outras funcionalidades que a gente tem lá. A gente vai ver nesta palestra também uma autenticação mútua quando os dois strings não são idênticos, mas são parecidos. Tá? O terceiro, não vou falar, mas é uma tarefa muito interessante. A gente está trabalhando nisso, mas não de tempo na palestra.
é comparação de inteiros. Você tem dois inteiros, interpreta as entradas como inteiros, e a única coisa que você quer saber é se um inteiro é menor ou maior do que o outro. Isso tem aplicações em leilões. Tá? Em leilões na internet, por exemplo, você tem um preço, tem dois preços, você quer comparar, pelo menos para saber se tem motivo para continuar a transação. Hoje já pode parar, porque, olha, as duas partes nem chegam perto do consenso, então nem precisa gastar seu tempo. E os outros eu coloquei só para mostrar outros que são mais importantes, inclusive para mineração de dados. Se você quer comparar dois dados e saber se a intersecção é vazia, sim ou não, essa é uma variante. Outra variante é que você quer saber qual é o tamanho da intersecção. São perguntas muito parecidas, mas sutilmente diferentes. Tá certo? Ok. Um projeto no qual eu tive um aluno que fez mestrado aqui no DCC foi a questão de um protocolo ajudando na mineração de dados. Tá? O contexto é o seguinte: A e B, as duas partes, elas querem cruzar seus dados. Tem banco de dados e eles querem fazer a comparação. Por exemplo, dois hospitais querem fazer uma busca. Tá? E a solução mais fácil é você joga todos os dados no único servidor e faz o que você quer. Mas às vezes isso não é possível. Ou a legislação não permite, ou talvez, não sei se hospitais, pode ser concorrentes, outro contexto, você pode ter concorrentes, e aí você não consegue chegar a essa solução de jogar todos os dados juntos. Então, neste caso, você consegue usar um protocolo criptográfico. Aí, existe o protocolo criptográfico, existe um algoritmo de K2, de data mining, tá? E se você vai analisar esse algoritmo, a única parte que você precisa resolver de uma forma criptográfica é calcular o produto interno. Se você sabe resolver como se calcula o produto interno, você consegue aplicar esse algoritmo K2, preservando a privacidade das partes. Tá? Então, o produto interno, o escalar, é a mesma coisa, né? É interessante. Ele também me aparece lá na expressão do de desvio padrão, tá? E existem extensões também para a álgebra linear. Então, o que é produto interno? Aqui nós temos o vector x, tá? Agora, presta atenção às letras. Agora, o y é a entrada de Bob. Então, x é vetor, y é vetor, e você vai calcular o produto interno. Mas aí tem um termo R que está escrito lá, que modifica a resposta aleatoriamente. Aí você vai me perguntar, mas que bobagem é essa? Porque se você modificar aleatoriamente, não tem nada mais que você pode fazer. É o seguinte, que se é só para fazer o produto interno, você não precisa desse R, ou uma das partes pode revelar qual que é o R, A pode revelar qual que é o R, e o Bob vai saber qual que é o produto interno. Porém, para usar este protocolo como subprotocolo em outros protocolos, o que acontece às vezes, aí a gente precisa deste R. Tá? E aí no final, quando você tem um grande protocolo que chama várias instâncias desse subprotocolo, no final você vai se livrar desse factor R para divulgar o resultado. Tá bom, gente? Aí o modelo no qual a gente usa isso é o modelo chama do Trusted Initializer. O Trusted Initializer, o modelo é o seguinte: nós temos uma entidade de confiança, Trusted Initializer, que só participa da parte inicial,
tá? E depois vai embora, tá? Ou seja, aqui ele dá dados para as duas partes, são dados que não são idênticos, porque se for idênticos não dá, mas são dados que têm correlação, tá? E depois o Trusted Initializer vai embora e aí nós temos só a comunicação entre A e B. Tá certo? Esse é o modelo no qual a gente estava estudando. E este modelo aí tem vários pontos interessantes, porque a fase inicial, por exemplo, deste protocolo, como Trusted Initializer, pode ser um dia antes, ou um mês antes, muito antes da execução real do protocolo. Tá? Esta é a primeira observação. E, então, também não pesa no tempo de execução do protocolo. Tá? E, mais importante também, é óbvio que o Trusted Initializer ele não sabe qual que é a entrada das partes. Ou seja, o Trusted Initializer não sabe como as duas partes vão aplicar esse protocolo. E já tem uma biblioteca de alguns protocolos que não expliquei, mas Bit Commitment, Bit Transfer, uma porta AND, onde as duas partes entram com bit e o resultado é a lógica deste protocolo. Aí uma aplicação, é só bobagem, mas uma aplicação é que quando você tem a UFMG e a Universidade do Rio Grande do Sul querem fazer uma pesquisa, você pode imaginar que a Sociedade Brasileira de Computação seja lá o Trusted Initializer, tá? E a mesma coisa você pode imaginar que se você tem comunicações, por exemplo, entre dois smartphones, que existe uma entidade de confiança que faz esta tarefa para você. Bom, eu não quero muito entrar nos detalhes desses protocolos. O protocolo em si, tá? O que acontece na fase inicial? Essencialmente, o Trusted Initializer, ele manda um vetor aleatório x0 para A e um vetor y0 para B, são aleatórios, e manda lá o R aleatório e o produto aleatório à direita para B. E o que acontece é que quando você tem as entradas de A e B, as entradas reais, o input X de A e Y de B, na verdade, o que eles vão fazer? Eles vão entrar no protocolo em que eles vão compensar os valores que já foram trocados e por álgebra linear você consegue mostrar que isso vai te dar a resposta certa. Tá? E aí você chega então no resultado que vai te dar o resultado desse produto interno. Neste caso é um caso mais simples que dá tudo muito certo, nem é sempre que isso dá certo. Tá? Então, isso foi o projeto do mestrado, foi defendido já faz 2 anos. Então, o projeto foi desenvolver este protocolo e mostrar, dar uma prova formal de segurança desse protocolo, de correção desse protocolo, de correção e de segurança. E a gente está com algum projeto aqui para ver como que isso funciona na prática. E estamos olhando extensões desses protocolos também para calcular determinante, autovalores e autovectores. Tá? Então, esta é uma linha de pesquisa que está acontecendo em nosso grupo. Uma outra linha de pesquisa com a qual eu já estou mexendo muitos anos são os protocolos de votação. Foi pouco um acaso, 10 anos atrás, houve o escândalo do painel do Senado, a maioria aqui era ainda mais novo,
Mas no Senado houve lá um painel e isso foi completamente... O sistema não foi muito seguro e foi burlado. E aí eu comecei a me interessar para protocolos de votação. Uma coisa importante é a distinção, existe uma grande distinção entre uma votação presencial, onde o eleitor tem que ir ao gabinete de votação, as eleições nacionais, por exemplo, ou uma eleição pela internet. São duas situações que são bastante diferentes e que precisam de uma análise diferente também. Uma grande diferença é que se você faz pela web, você pode, se você usa software com código-fonte aberto, o eleitor pode ter confiança no software que está lá. Mas se você vai lá num gabinete de votação e você usa um equipamento como esta aqui é o equipamento americano, foi da empresa Diebold. Foi analisado e estava cheio de furos. Tá? Se você usa o equipamento do TSE, na verdade você tem que confiar no software que tem lá. Se o software está errado, o processo está errado. Você não tem nenhum controle sobre o seu voto. Tá certo? Tá? Ou seja, resumido neste caso, é quem vota não é eleitor, mas é o computador. É o computador que representa o eleitor. E aí existem técnicas que exigem um pouco mais do eleitor, mas que também dão uma garantia maior ao eleitor. O que a gente está procurando nesses casos são seguintes propriedades. Primeiro, o eleitor ele quer saber se seu voto realmente foi incluído na apuração. Tá certo? Porém, se ele está convencido, ele não pode pegar este convencimento e mostrar para outra pessoa. Porque se for possível de fazer dessa forma, ele poderia provar em quem que ele votou. E a gente não quer isso. Tá? A gente não quer que o eleitor seja capaz de mostrar para quem ele votou. Tá? Então, o primeiro e o segundo, existe um paradoxo entre essas, mas a gente vai ver como que a gente consegue resolver isso. E uma terceira exigência é que todo mundo pode verificar a apuração, ou seja, pode verificar que os votos foram contados de forma honesta. Tá? Bom, para resolver a tensão entre o primeiro e o segundo ponto, a gente faz o seguinte, a gente mostra no gabinete de votação mais informações do que o eleitor pode levar fora. Tá? E para ter essa ideia, você pode imaginar, aqui temos uma eleição entre 4 candidatos, tá? E o que acontece é o seguinte, na parte à esquerda, os candidatos no ordem normal, na ordem canônica, seria Alice, Bob, Charles e Diane. Mas elas ficam permutados à esquerda. Tá? E essa permutação, ele fica oculta no número serial que a gente tem à direita. Tá certo? Então, uma autoridade, ele sabe, olha, começa o número serial corresponde a um deslocamento de 1. Tá? Mas a ideia é que na gabinete de votação, o eleitor poderia colocar lá o X, tá? Neste caso, votando para Diane, aí corta a cédula em 2 pedaços, tá? A parte à esquerda vai ficar destruída e vai sair como parte de direita.
Tá claro? A coluna à esquerda fica destruída, a coluna à direita vai ser comprovante. Tá? E qual que é a ideia depois? A ideia é que ele pega este comprovante e este comprovante vai ser escaneado. Vai ser escaneado e vai ser publicado na internet. Lá tem, então, o que aparece na internet? É o nome do eleitor e a parte direita aqui, escaneado na internet. Tá certo? E aí, desculpa. E aí, o eleitor, ele está vendo na internet, olha, aqui está meu nome e aqui está meu recibo. E esse recibo, obviamente, é completamente oculto, porque o X ninguém consegue deduzir se este X corresponde a qual candidato. Tá? E aí não vou entrar muito nos detalhes, mas existem protocolos criptográficos no qual você consegue, à esquerda, então, neste mural, você tem lá a lista dos eleitores com os recibos escaneados, e à direita você vai ter o resultado final. Tá? Na verdade, o que vai acontecer à direita são os votos reais, ou seja, são os votos reais e existe uma permutação entre a parte esquerda e a parte direita. Tá? Mas essa permutação fica oculta. Ninguém vai poder saber qual que é essa permutação, porém, existe um protocolo que mostra que esta permutação existe e que aquele procedimento, né, de mapear para a esquerda, para a direita, foi feito de forma honesta, correta. Tá certo? Então, desta forma, a gente consegue projetar sistemas de eleição que são que tem mais transparência do que o sistema atual. Tá? Aí, isso é um trabalho já de mais tempo atrás. Quando você tem mais candidatos, você consegue fazer as cédulas assim. E até hoje, eu fiz aqui, pensei também como se aplicaria ao sistema brasileiro. Tá? E aí, a melhor coisa que consigo chegar é que você tem as colunas à esquerda são aleatorizados, tá? E aí, então, neste caso, você teria duas camadas, em vez de ter duas colunas, você tem duas camadas, e como buraco, por exemplo, para candidato escolhido. É buraco no 3, no 5, no 4, 2 e 3. Tá? Isso funcionaria. O único problema que eu não sei resolver ainda é como fazer isso com as fotos. Porque no Brasil sempre tem muitos candidatos e o eleitor já está acostumado a ver uma foto. Aí eu ainda não sei como fazer isso. Então, esta aqui é ainda uma questão de pesquisa. Bom, eu já falei, outra linha aqui são os protocolos de votação pela internet. No 2011, eu ajudei a Sociedade Brasileira de Computação, nós fizemos uma eleição pela internet. A ideia lá é o seguinte, que o modo de cifrar o voto tem uma característica, uma propriedade muito especial. Você usa um ciframento que permite que você multiplique os votos, isso quer dizer que você vai adicionar os votos. Então, todo eleitor consegue colocar lá um voto cifrado, tá? E aí a operação você consegue fazer multiplicando os votos, aí chega ao final cifrado, e aí você vai decifrar esse resultado. Isso é muito por alto, mas é assim que funciona esse protocolo. Tá? Então, esse foi um projeto que foi feito no ano passado.
por fim, o terceiro exemplo, eu vou falar de autenticação de smartphones. Se você está no saguão de aeroporto, vamos supor, está no saguão do aeroporto e você quer está com um colega e você quer mandar um documento para o celular dele. Tá certo? Aí você abre seu celular e além, talvez tem 15 celulares, que pode ser, um desses pode ser o celular do smartphone do seu colega. Tá? Aí, bom, normalmente vai dar certo, mas você pode imaginar uma situação em que você não tem tanta certeza de quem que é o parceiro com quem você quer se comunicar. E por isso é importante que você tenha uma autenticação, ou também chamado de pairing. Tá? Você tem, do Bluetooth também tem pairing. Porque tradicionalmente, quando não tinha wireless, a gente tinha um cabo. E o cabo físico, a conexão física, esta conexão aqui, já autentica este computador com este monitor. Vamos supor que isso vai ser tudo wireless e tem um aluno engraçado que vai sequestrar meu projetor e colocar as imagens dele aqui, em vez de eu mostrar as minhas imagens. Tá? Essas coisas que professores não gostam, então a gente tem que tentar evitar essas coisas. Então essa questão de autenticação mútua é importante. Tá? Aí, lembra do protocolo do Diffie-Hellman que eu mostrei no início? Tá? Aí tinha lá a troca de chave. Este protocolo, ele define uma chave, mas ele é sujeito a um homem no meio. Pode ser que alguém está no meio que vai capturar as mensagens. Então, a gente precisa de ter certeza, precisa ter certeza que está se comunicando com B, é o contrário. E a solução que a gente faz, aqui tem um exemplo, nós temos wireless, eles estão se conectando, mas em um determinado momento a gente quer a confirmação do usuário que, olha, esse celular está realmente querendo comunicar com outro celular. Tá? Aí tem várias opções aqui. Você pode, os dois celulares poderiam mostrar o hash do protocolo. Um hash é um valor quase aleatório, pseudo-aleatório. E aí, se os valores mostrados são idênticos, você sabe, você tem que confirmar. Isso é uma possibilidade. Ou você pode que um display mostra um hash, ou mostra um número, e você tem que confirmar no outro. Tá? Pode ter usando impressão. Ou pode ser que um celular toca uma melodia aleatória e o outro está gravando melodia, e aí você consegue verificar. Mais um exemplo é que um smartphone tira foto do outro, mas o que a gente está estudando, estou estudando isso com um aluno da Universidade Federal do Ouro Preto, também um projeto do mestrado, é o seguinte: os celulares hoje, eles têm um acelerômetro. Tá? Se você vira ele, ele sabe, ele é esperto como está com a gravidade. Então a ideia é a seguinte: você pega os dois celulares, você balança os dois durante 5, 10 segundos e pronto. E você quer... O que você quer fazer? Aqui tem um gráfico que mostra que as medições, os padrões medidos pelos acelerômetros devem ser muito parecidos. Não são idênticos, necessariamente, porque já estão no ponto de espaço um pouquinho deslocado. Não pode ser idêntico. Mas são parecidos. Aí, o que a gente quer é descobrir como, a partir desses dados, desses dois padrões parecidos, chegar
uma confirmação. Aí existe um protocolo que se chama Key Reconciliation, que faz o seguinte, que você tem dois strings que são correlatos, diferentes mas correlatos, como que você chega a um string menor, mas idêntico, tá? Ou o que você também pode fazer é usar esse protocolo para contar quantos erros que tem. Se é similar o suficiente, você aceita. Se os dois strings são muito diferentes, você rejeita. A ideia é esta, tá? Então, só rapidinho aqui um protocolo, vou explicar primeiro como você consegue verificar. Você tem dois strings de 100 ou de 1000 bits, tanto faz, e você quer saber se eles são iguais. O que você vai fazer? Você vai escolher, a primeira linha aqui é o string, a segunda linha é uma máscara aleatória. E você vai calcular o bitwise AND. Tá? Ou seja, bit a bit, você pega a máscara e você vai aplicar o AND. Ou seja, na verdade, a máscara ele só mantém onde que tem um na segunda linha. Aí você chega ao string final e você vai calcular qual que é a paridade. Tá? Olha, se as duas partes fazem isso, eu faço isso, e outra pessoa faz isso, e os strings são iguais, o resultado sempre vai dar igual. Se os strings são diferentes, tá? Com 50% de probabilidade, o resultado vai sair diferente. Tá claro? Então, se você vai repetir esse protocolo uns 10 vezes, você, todas essas 10 vezes, o resultado é que não tem diferença na paridade dos dois bits, aí você tem grande certeza que os dois strings são idênticos. Tá ok? Aí, se você tem dois strings diferentes, mas parecidos, como que você consegue deduzir se elas são, reduzir os erros, tá? O que você vai fazer? Você vai dividir os strings em blocos pequenos, de tal forma que tem ou não tem erro, ou tem um erro, e às vezes tem dois erros. Se você tem dois erros, o seu algoritmo vai dar problema, porque você não vai detectar, a paridade vai ser igual, com dois erros a paridade vai dar igual, e isso vai dar problema. Mas se você tem, aqui primeira coluna, se você não tem erros, a paridade vai dar igual também, então tá beleza. No segundo caso, você está vendo que a paridade dos 8 bits em cima e de baixo é diferente. O que você vai fazer? Você vai dividir aquele bloco em meio e vai repetir os dois blocos de 4 e de 4. Aí você vai ver que a esquerda tem um 1, então tá certo. E à direita você tem uma diferença e você vai dividir de novo. Tá certo? E aí, desta forma, você vai dividir o string em pedaços cada vez menor e corrigir os erros. Tá certo? Então, é muito por alto, eu sei que é muito rápido, estou correndo também porque o tempo está acabando. Mas então, existe o algoritmo que faz o seguinte, você tem dois strings similares, ele vai te dar um string que é idêntico, mas menor, e um adversário que está escutando, ele não sabe qual que vai ser o string final que as duas partes estão combinando. Tá? Bom, aí
Então, tem alguém, o meu aluno, ele está implementando esse algoritmo para Android, e aí também tem perguntas teóricas para fazer. Qual que é a segurança? Quanto tempo você tem que balançar? Qual que é a probabilidade que o adversário vai conseguir interceptar? Tá? Esses são o tipo de perguntas que a gente está querendo resolver. Bom, já estou chegando ao final. Está em criação, eu estou aqui 1 ano na UFMG, um grupo de criptografia teórica e aplicada, chama-se Cripta. O professor Leonardo Barbosa, ele passou recentemente no concurso, ele deve tomar posse em breve. Aí ele também mexe com criptografia, ele mexe particularmente com criptografia aplicada à rede de sensores sem fio. Tá? Temos grupo de alunos de graduação e alunos de mestrado. Outra área que a gente vai abordar são aplicações em cloud computing, já falei, armazenar seguro no cloud, como fazer computações no cloud. Tá? São projetos bastante interessantes. Eu coloquei lá, na verdade não faço muito pesquisa mais nesta área, mas eu fiz muito pesquisa na área de certificação digital, certificados digitais, X509, como se fala, SSL, essas coisas. E por fim, eu vou dar uma disciplina, desculpa, porque a disciplina não é para a pós, a disciplina é para a graduação. Vou dar uma disciplina de segurança em sistemas computacionais, é uma disciplina nova. É segurança, então é mais ampla do que criptografia. Criptografia só vai ser uma pequena parte. E quero chamar a atenção a gente está pensando em criar um evento de segurança, chama BEC, não sei como falar isso, um evento de hackers, mas hackers no bom sentido. Tá? Não tem nada a ver em si com a universidade, mas já que vocês estão na computação, já estou fazendo a propaganda aqui. Bom, é isso que eu quis falar sobre protocolos. Obrigado.